Olá, seja bem-vindo, boa noite a todos, a todas, nesta primeira live da Bíblia, Diálogos Bíblicos na Bíblia. E no dia de hoje, deveríamos estar justamente nesse momento, compondo a mesa para o 9º Congresso da Bíblia. A Bíblia nasceu em 2006 e ela nasce com 4 objetivos muito bem determinados: incentivar pesquisas no universo dos estudos bíblicos, promover conhecimento, solidariedade entre seus associados e associadas, divulgar os resultados dos trabalhos nas mais diferentes hermenêuticas bíblicas e defender a liberdade nas pesquisas inerentes ao universo científico e o essencial diálogo no pluralismo científico. Então, pautado nesses 4 objetivos, a Bíblia tem promovido encontros, congressos internacionais bianuais. E justamente hoje deveria começar o 9º Congresso. Tudo estava pronto. Pronto. Organizado com muito cuidado e esmero pelos colegas Kenner Terra, grande companheiro, nosso primeiro secretário da Bíblia, Fabrício Zandonati Catenacci, o nome dele até rima, tão bom que é, Catenacci, Zandonati Catenacci, nosso tesoureiro Cleodon Amaral de Lima, primeiro tesoureiro, nossa segunda tesoureira, Zuleika Aparecida Silvano, e a nossa vogal, professora doutora Lília Dias Mariano. Mas apareceu um vírus que nós conhecemos como Covid-19. E lá, as mesas temáticas, as conferências, as grandes conferências feitas pelo professor Peter Dubovsky, do Instituto Bíblico de Roma, arqueóloga, professora, doutora da Universidade de Haifa, Norma Franklin, ficaram para o ano que vem. Justamente de 23 a 26 de agosto de 2021, marcamos o nosso 9º Congresso. No Brasil, a Covid-19 apresenta um triste dado. Claro, temos que se defender diante do vírus do Covid-19, mas nessa linha do Equador, nessa faixa do Equador, a pandemia soma-se à necropolítica, pensada e efetuada pela atual equipe do governo. A matemática aplicada acena ultrapassar a marca de 120 mil mortes até o próximo domingo. Isso mesmo. Quem vai chorar esses mortos? Quem vai orar por esses mortos? Havia como prevenir tanta tristeza? Tantas lágrimas? Nada mais será como antes, parafraseando os poetas. E pensando no cenário social brasileiro, nos desafios impostos para recuperar uma democracia de alta intensidade, vamos buscar não consolo, mas a esperança nas palavras do salmista, o poeta do Salmo 12. Ouçamos. Socorro, Jabé.
pois acabaram-se os fiéis. Desapareceu a lealdade entre os filhos dos homens. Dizem mentiras uns aos outros. Falam com lábios falsos e duplicidade de coração. Que Javé corte os lábios escorregadios, a língua que fala com arrogância. Eles dizem: prevaleceremos pela língua, enquanto nossos lábios forem eloquentes. Quem nos dominará? Por causa da opressão sobre os humildes e do lamento dos pobres, agora mesmo eu me levanto. Javé o diz, e porei a salvo a quem o deseja. As palavras de Javé são palavras puras, como prata no crisol, depurada de toda sujeira e 7 vezes refinada. Tu, Javé, as guardarás e nos preservarás para sempre desta geração, mesmo que os perversos circulem livremente, enquanto a depravação campeia entre os filhos dos homens. Quanta profecia quanta profecia no poeta, nos Salmos. E também nós tínhamos pensado, né, no plenário, no auditório do ITESP, uma apresentação musical. E ela não está lá, mas está conosco. Então, apresento a você, amiga, amigo da Bibi, a Nathalie. Nathalie, por favor. Boa noite a todos. Sou a Nathalie das Despejadas, vim aqui contribuir, estou muito feliz pelo convite, estou muito feliz também com os diálogos bíblicos na Bíblia. E é isso, espero contribuir com as canções. Deixa brotar o amor, escorrer a dor. Divino é teu sagrado ventre. Semear a terra, adubar, nascer pequeno e singelo. Rompe o asfalto, engole o ódio, mesmo ferida, vence a dor. Imagem e semelhança do amor e da dor. Oh, rompe o asfalto, engole o ódio, mesmo ferida, vence a dor. Imagem e semelhança do amor e da dor. Nas ruas feridas rebentando as cinzas, ergue-se a flor, zombando da dor. Nas ruas feridas rebentando as cinzas, ergue-se a flor, zombando da dor.
erguisse uma flor, zombando da dor. As Despejadas é um grupo só de mulheres, não é? Vamos ver se elas aceitam o contrato para o ano que vem estar na abertura do 9º Congresso, em São Paulo. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Grato, Nathalie. E agora eu apresento nossos convidados desta noite. Apresento os convidados desta noite. O primeiro a falar será o professor Luiz José Dietrich. O Dietrich tem uma experiência bonita. Ele começa sua vida acadêmica estudando bioquímica na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1980. 1980. Faltavam 5 anos para terminar a ditadura. Então, o Luiz aproveita toda essa parafernália e se envolve no movimento das comunidades de base, na juventude, na pessoa da juventude, descobre e aprofunda a teologia da libertação, a Igreja dos Pobres, e empolgado com tanta movimentação no cenário da teologia, ele muda, deixa a bioquímica, onde tinha uma profissão de grande sucesso, e descobre o universo da Bíblia. E lá, então, mudou de caminho, não é? E faz seus estudos bíblicos na Faculdade de Teologia Assunção, em São Paulo, um mestrado, 86 e 89, e defende a sua tese, orientado pelo querido professor, mestre em memória, grande mestre, Milton Schwantz, em 2002, na Metodista. Realiza um pós-doutorado em outubro de 2016, na Near Western Language and Culture Department da UCLA, University of California, Los Angeles, em diálogo com o professor William Schneidving, e autor desse famoso livro Entre Nós, não é? Esse livro. Nós conhecemos muito bem esse trabalho do Schneidving. O Luiz Dietrich atualmente ele é professor no programa de pós-graduação em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. É assessor do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e do Centro Verbo de Bíblia, em São Paulo. Participou da equipe encarregada pela nova edição da Bíblia Pastoral, da Paulus, 2014. E, nesta ocasião, para esse trabalho, traduziu todo o Pentateuco e comentou o livro, os 5 primeiros livros. Tem como destaque nas suas pesquisas bíblicas história de Israel, história do monoteísmo em Israel, Pentateuco, história deuteronomista, profetas pré-exílicos, evangelho canônicos, hermenêutica e política, cristianismo, e tem se debruçado muito sobre a temática Bíblia e violência. Então, eu convido o Luiz Dietrich a fazer sua primeira parte, suas considerações, e vai nos apresentar os motivos que levaram ele e o Rafael a publicar Em Busca da Palavra de Deus. Luiz, e ressalto, tenho mais um quesito. Ele também é vice-presidente da Bíblia conosco. Então, com você, Luiz, a palavra, franqueada. Obrigado, Friso. Obrigado por essas palavras carinhosas. E, em primeiro lugar, boa noite a todas, a todos que estão nos acompanhando.
É uma alegria e é também uma honra, né, estar aqui abrindo essa série de lives exatamente no dia em que seria o nosso congresso, né? Mas já que não temos os estrangeiros, vamos com os cobres da casa, né? Mas, em todo caso, é uma alegria e especialmente poder falar sobre esse último livro que a gente trabalhou bastante, né? Ele tem muito a ver com isso que o Friso falou, desse trabalho da participação na elaboração da nova Bíblia Pastoral, né? Ali eu fiquei responsável pela todas as notas, as introduções, e eu também fiz, então, uma revisão da tradução, né, versículo a versículo de todo o Pentateuco, e aí a gente finaliza no Deuteronômio, né? O mais complicado foi que, quando eu terminei de fazer o trabalho no Deuteronômio, as notas de rodapé, as introduções, a tradução, tudo, aí é que eu me sentia preparado para começar a tarefa. Mas aí já tinha terminado o prazo e a gente tinha que entregar tudo para Paulo para fazer a publicação, que nós já tínhamos demorado bastante. Em todo caso, então, um pouco desse trabalho que eu vou apresentar, que eu apresento no livro, né, e vou tentar passar uma visão bem rápida aqui, né. O Rafael depois vai falar também, o Rafael também ajudou na parte final da elaboração do livro, e aí nós fizemos uma parceriazinha, então, com o CEBI também. Falando do Deuteronômio, né, é o livro, a gente também trabalhou nisso, porque é o livro que vai ser estudado no próximo mês, no mês de setembro, dentro do mês da Bíblia, né? O livro vai ser o Deuteronômio. E o Deuteronômio é um livro bem interessante, que ele é um dos textos mais citados nos evangelhos, né, do Antigo Testamento. O livro do Deuteronômio, muitos evangelhos, são bem conhecidos, leis sociais, e tem... Tá tudo bem aí com a transmissão, Friso? Tá saindo bem? Tive a impressão que congelou um pouco aqui. Congelou um pouco o som, picou um pouco o som. Deu uma picadinha. Perdeu alguma coisa? Retoma o livro mais citado no Novo Testamento. Uhum. Legal. Então, é um dos livros mais citados no Novo Testamento, nos evangelhos, né? Mas ele é pouco conhecido entre nós. Esse também é um dos motivos, né? Por isso também foi uma boa escolha do livro ser o tema do mês da Bíblia desse ano. Ele tem orações, né, conhecidas como o Shema, né? Tem palavras muito bonitas, tem um conjunto grande de leis relacionadas à solidariedade, ao cuidado com o pobre, órfão, viúva, o migrante, né? O capítulo 15, especialmente, aparece ali nesse capítulo muitas dessas leis, e ali nós temos também o versículo que é o lema do mês da Bíblia desse ano, que é: abre a tua mão para o teu irmão, né? Ao teu irmão. O conjunto de leis que estão no Deuteronômio, eles estão organizados para que não haja pobres em meio do povo de Israel. É um povo que foi abençoado pela terra, né? Pela terra de Israel, uma terra que, segundo os textos bíblicos, mana leite e mel. Então, uma terra que teria recursos para que não houvessem pobres entre eles. Isso também abre uma porta para a gente fazer uma leitura contextualizada do livro do Deuteronômio, trazer para a nossa realidade, né? Como é que no Brasil, um país com tanta riqueza, riquezas de todo tipo, né? Riquezas minerais, a riqueza de água, a riqueza da terra, a terra fértil, a riqueza
da população, né, da mistura de culturas que nós temos aqui, tudo isso poderia fazer com que a gente não tivesse pobres, né, em nosso meio. Mas, pelo contrário, nós temos muitas pessoas empobrecidas, uma violência crescente, né, um mundo com cada vez mais desigualdades sociais e também com violências sendo cometidas em nome de Deus, né, e que nós temos visto quase todos os dias. E esse é um dos temas que eu quero mais abordar, né, que eu mais trabalho no livro, que são as questões das violências. Porque, além de ter esses textos bonitos no livro do Deuteronômio, nós também encontramos um conjunto de textos intolerantes e violentos, né, a ponto até de configurar uma contradição, ou várias contradições, mas uma contradição muito forte encontramos no livro do Deuteronômio. Porque no capítulo 5 do livro do Deuteronômio, nós temos uma versão dos 10 mandamentos, né? E como todos nós sabemos, um dos mandamentos é o não matar. Então, nós temos no capítulo 5, Javé ordenando para que não matemos, né? Tem lá o mandamento, não matarás. Mas quando a gente chega no capítulo 13, nós vamos encontrar praticamente um capítulo inteiro onde Javé manda matar sem dó nem piedade. E tá, textualmente está escrito lá, não tenhas dó, não tenhas piedade, né? Mate qualquer pessoa que fale em cultuar a outros deuses. Não importa se é a mulher que você ama, se é teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, teu melhor amigo, não importa. Falou em adorar a outros deuses, a tua mão seja a primeira a apedrejá-lo, né? E ele vai ser apedrejado até a morte. Então, essas coisas é que me motivaram também a fazer uma abordagem que eu chamo uma abordagem mais profética do livro, né? Acho que o nosso contexto social, político, econômico, contexto cultural, contexto religioso, ele exige que a gente faça uma abordagem mais profética do livro. E aí eu vou tentar fazer esse tipo de abordagem, né? A outra coisa importante é que o livro do Deuteronômio, ele é uma espécie de dobradiça, né? Ele faz a ligação entre o Pentateuco e os livros históricos, né? Então, olhando a história do livro, nós vamos ver que dentro dele estão as partes mais antigas, provavelmente estão as partes mais antigas desse conjunto de livros, né? As partes mais antigas do Pentateuco, as partes mais antigas também dos livros históricos, têm sua origem na redação deuteronomista que foi produzida na época dos reis Ezequias e de Josias. Há poucos dias atrás, nós tivemos aí como uma atividade da Universidade Metodista de São Paulo, o professor Ademar Keffer nos trouxe uma palestra do professor arqueólogo, né, israelense, o Israel Finkelstein, e ele nos dizia que muito provavelmente, a Bíblia começou a ser escrita em Israel, no norte, né, Israel Norte. E isso nos faz perceber que provavelmente, então, a parte mais antiga, seja do Pentateuco ou seja dos livros históricos, é o núcleo central do Deuteronômio, né? Então, a gente pode perceber que o livro do Deuteronômio provavelmente foi a primeira parte da Bíblia a ser escrita. E isso abre muito mais importância para esse livro do Deuteronômio. Eu quero ver aqui se eu consigo compartilhar uma tela, né, para a gente começar falando. Então, nesse livro que o Friso apresentou aí para vocês, né, Em Busca da Palavra de Deus, que foi lançado pela Paulus, ali
todo esse processo está mais ou menos mostrado ali. Eu vou compartilhar com vocês algumas das coisinhas que estão ali, e depois o Rafael também vai falar, né? E nós vamos então abrir a palavra para algumas perguntas também, né? Oi. Luiz, vamos fazer assim. Você apresenta, não é? Em seguida, caso alguém tenha alguma pergunta, já pode fazê-la aqui, apresentar para nós. Antes do Rafael. E aproveito para agradecer. Está conosco o Jacir, nosso próximo convidado na live do dia 8, o Afonso José, o Padre Rai, o Luiz Gonzaga Rodrigues, o Celso Calef. Tem uma turma boa nos assistindo aqui, Luiz. Bom, mas continue, Luiz. Vocês estão vendo a tela aí, né, Feliz? Estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim, muito bem. Código da Aliança, Êxodo 20, 22 a 23, 19. Sim. Pois não, continua. Muito bem. A parte mais antiga, né, a parte mais antiga do livro do Deuteronômio está dentro desses conjuntos aqui, do capítulo 12 ao 26. Mas ela tem suas raízes no Reino do Norte, né? Tem sua raiz no Reino do Norte. Aqui, a raiz mais profunda, mais antiga mesmo, seria o Código da Aliança. O livro o chamado Livro da Lei, capítulos 12 a 26 do Deuteronômio, é provavelmente uma revisão, uma atualização desse Código da Aliança, né? Então, o Código da Aliança aqui, a gente acredita, né, que ele foi organizado a partir de Jeroboão II. Claro que dentro desse bloco aí nós temos leis antigas, né, que podem ter vindo da tradição oral, provavelmente eram da tradição oral, né, que podem então ser bem mais antigas, anteriores a Jeroboão II, anteriores a essa data aí, né? Mas isso só para mostrar aqui, o livro do Deuteronômio, então, ele tem essas raízes aí, o núcleo central do Deuteronômio, capítulos 12 a 26, é fruto de um processo de atualização, de revisão do Código da Aliança, né? Depois a gente pode falar, né, ou já poderia dizer agora, quer dizer, o início aqui do capítulo 20, versículo 22 em diante, nós vamos ter a chamada lei do altar, né? Os versículos ali que dizem que se você for fazer um altar, faça um altar de terra, né? Se não quiser fazer um altar de terra, pode fazer um altar de pedras, mas ele não deve ser de pedra lavrada, pedra trabalhada, deve ser usada uma pedra no estado em que ela se encontra na natureza, né? Mas a questão não é o altar ser de terra, nem o altar ser de pedra. A questão é que em Êxodo 20, capítulo 20, versículos 22 em diante, você vai encontrar essa lei que diz que você pode fazer altar em qualquer lugar, né? Então, essa é a lei que justificava, que legitimava a existência dos chamados lugares altos, né? Que eram milhares, talvez milhares de altares que existiam em todo o território, né? Seja no sul, seja no norte, tanto em Israel como em Judá, todas as vilas, todos os vilarejos tinham lá os seus locais de adoração a Javé e também a outros deuses e a outras deusas que eram esses lugares altos, né? No livro do Deuteronômio, a primeiro bloco, capítulo 12, ele é feito exatamente para a lei da centralização do culto. Então, o culto vai ser proibido em todos esses outros lugares, e o único lugar, o único altar aceito será o altar do lugar que foi escolhido por Javé, né? Que os deuteronomistas vão apresentar como sendo Jerusalém. Embora em todo o livro do Deuteronômio, não apareça a palavra Jerusalém, né? Mas os deuteronomistas vão estabelecer Jerusalém como o único local de culto. Bem, isso para falar um pouquinho da história do Deuteronômio, né? Da história do Deuteronômio e das suas raízes mais antigas, né?
Então, esse livro, ele vai ter um crescimento, ele não vai ficar sempre assim, né? Então, o núcleo mais antigo está nos capítulos 12 ao 26, mas ele vai, aos poucos, sendo trabalhado e vai sendo ampliado, né? Vai sendo ampliado. Então, vou tentar mostrar para vocês aqui uma nova tela, né? Vamos ver aqui se conseguimos. Uma nova tela em que vamos ver um pouquinho já desse crescimento. Aqui. Então, aqui nós já vemos como o livro foi crescendo. Então, ele foi crescendo do meio para as pontas, né? Ele, inicialmente, é aquele livro que é apresentado como o livro da lei, mas que depois vai receber uma introdução e uma conclusão, né? Provavelmente, então, no tempo desses dois reis aqui, de Ezequias e de Josias, né? Também aqui, Ezequias e Josias, a introdução e a conclusão, que vão dar para ele, então, essa forma de uma grande aliança celebrada entre o povo de Israel e Javé, né? Então, aí, esse conjunto daí, que vai do capítulo 4, versículo 44, até o 28, 68, né? Incluindo ali no meio o bloco mais antigo, 12 ao 26, ele é chamado, então, Livro da Aliança. Ele se baseia nas alianças de vassalagem, né? Nas alianças, nos tratados de vassalagem que os reis assírios, imperadores assírios, faziam com os povos por eles dominados, né? Isso tem um lado legal, que é, digamos assim, esse lado da aliança entre povo e Deus, né, que é bastante celebrado, que é uma das principais teologias em Judá, no sul, né, a teologia da aliança, mas ele também traz um problema na medida em que ele vai apresentar Javé da mesma forma como se apresentava o imperador assírio, né? Com todo o seu poder, com toda a sua força e a sua violência também, porque, então, vai ser um Deus muito ciumento do seu poder, né? E muito violento para aqueles que ousarem descumprir ou desobedecer essas leis, né? Então, aqui já começa um pouco da complicação, né? Quando se usa o tratado de vassalagem, né? Um tratado em que o imperador impunha aos reis dominados para falar de uma aliança entre o povo de Israel e o Deus Javé, acontecem mudanças nesse rosto de Javé, né? Claro, o texto, o Deuteronômio, vai falar sempre no Javé que libertou os pobres, né? No Javé que libertou os escravos da escravidão. Mas a forma desse Javé agir já vai ser de um Javé bem mais truculento, bem mais violento e dominador, né? Isso também vai acontecer depois, quer dizer, no processo do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Também vão falar de Jesus, também vão falar dos milagres, também vão falar do todo o amor de Jesus, mas ele já está envolvido daí como religião oficial do Império Romano. Bom, então o Deuteronômio vai crescer assim, né? Do meio para as pontas, e esse crescimento vai também se ampliar, né? Vai também se ampliar para dentro de outros livros, né? Para dentro dos outros livros. Vamos lá, mostrar outra telinha aqui. Aqui.
Todos esses gráficos, essas telas estão no livro também, né? No livro também. Então, nós temos aqui agora o livro da aliança, né? E com as principais características dessa aliança, né? Qual é o conteúdo básico da aliança? É o culto somente a Javé, né? Então, esse culto somente a Javé, essa ideia, né, que só se pode cultuar a Javé, ela vai ser estabelecida aí no tempo estabelecida como lei, como decreto, como exigência oficial, né? Só Javé, só em Jerusalém, sem imagens, no tempo de Ezequias e de Josias. São essas duas reformas, né? Reforma de Ezequias e de Josias, que vai impor esses parâmetros aí para a religião de Israel. Então, somente Javé pode ser cultuada. Javé é o Deus de Israel, né? E o povo de Israel, então, vai ser o povo de Javé, né? O culto só pode ser realizado em Jerusalém. Qualquer culto realizado fora de Jerusalém é considerado culto a outros deuses ou culto à idolatria. As imagens também vão ser banidas, né? Qualquer tipo de imagem, seja a imagem de Javé, ou seja a imagem de outro deus ou de outra deusa, também vai ser banida, então, sem imagens. Toda representada como de um só povo, né? Só um homem. Então, toda a história antiga, aquela história que existia em pedaços, em recortes, né? Histórias de patriarcas, histórias de lugares, como que se deu o nome para um santuário, como que se deu o nome para um oásis, histórias de tribos, histórias de heróis tribais. Todas essas histórias que antes eram isoladas, elas vão ser agrupadas numa grande história que começaria então em Gênesis 12, né? Então já mostra Abraão como grande patriarca, né? Um homem em aliança com Javé, que vai ser o pai de Isaac, com o qual Javé vai renovar a promessa, a aliança, pai de Jacó, também em aliança com Javé, Jacó como pai das 12 tribos, né? Os 12 filhos de Jacó vão originar no Êxodo as 12 tribos de Israel. Essas tribos novamente vão ser lideradas por um homem, né? Por um homem em aliança com Javé, que é o Moisés. Aí vai seguir, né? Êxodo, Gênesis 12 a 50, Êxodo 1 a 24, Êxodo 32 a 34, provavelmente saltaria para a história que está em Deuteronômio, e depois do Deuteronômio para frente, segue a história com Josué. Josué também, novamente, um homem, liderando as 12 tribos, né? Liderando as 12 tribos, um homem em aliança com Javé. Juízes, também apresentados sempre como homens em aliança com Javé, liderando 12 tribos, e assim vai. Samuel também, né? Depois os reis são apresentados como rei de 12 tribos, Davi, Salomão, aí vem a divisão, tal, segue separado. Então, mas os parâmetros com os quais são apresentados Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e também Josué, Juízes, todos eles são os parâmetros dados aqui no livro da aliança, né? E aí também alguns profetas que vão ser redigidos, né, na época de Ezequias e de Josias também, vão receber retoques na linha deuteronomista, que é nessa linha que culto somente a Javé, sem imagem, somente em Jerusalém, as 12 tribos, tal, né? Então, não sei se estão conseguindo acompanhar aí, mas é uma rápida visão, né, de como o livro foi crescendo. E ele vai também, claro, o livro do Deuteronômio, ele vai receber ainda acréscimos posteriores, né, assim como toda essa
como toda essa história também, né? Luiz, Oi. pois não, Tô conclua. passando... Sim. Tá bom. Pode concluir aqui. Só... Eu queria chamar o Rafael, mas pode concluir, por favor. Tá bom, eu sei que eu estou passando do meu tempinho aqui, né? Então, ainda tem essa tela aqui, que daí mostra, então, como o Deuteronômio chega ao formato que ele tem hoje, né? Ele vai receber, então, essa nova introdução, mas aqui nós já estamos falando de exílio e pós-exílio, né? Aqui essa nova introdução e também uma nova conclusão e ainda apêndices. Tudo isso aqui daí é exílio e pós-exílio, né? Mas o tema que para mim é importante, que eu só gostaria de talvez finalizar daí a conversa falando desse tema, é o tema da história do monoteísmo, né? O livro do Deuteronômio também é chave para entendermos essa história aí, porque ele está aqui no meio desse processo é que ele vai ser produzido, né? Então, só quero botar mais um quadro aqui, e aí com isso eu paro a minha fala, né? Senão ninguém mais fala, né, Friso? Não, o livro é escrito a 4 mãos, viu? Sim, sim. Pois não, estamos vendo a tela. Aqui, né? Estão vendo a janela agora aqui, né? Então, aqui, ó. Aqui está o processo, né? Israel inicia, então, sua vida, né? Sua história dentro de uma concepção politeísta, né? Onde havia uma diversidade de deuses e deusas, locais de culto, liturgia, mediações. Então, esse é o pano de fundo de toda a história de Israel, até praticamente o período do exílio, né? Muito provavelmente, o deus principal, no início do Israel antigo, era o deus El, que é o principal do panteão cananeu israelita, né? Depois, nós vamos ter o ingresso de Javé na terra de Israel, porque Javé é uma divindade extra-palestinense, extra-israelita, ela não faz parte inicialmente, né? Vai entrar, provavelmente entra o culto a Javé, ele vai entrar e se disseminar mais ou menos no período em que a monarquia está começando, com Saul, com Davi. É ali que começam a aparecer os nomes terminados em Iá, né? Que indica, então, culto a Yahvé, assim como El, né? Como nomes terminados em El indicam o culto ao deus El, né? A história de Javé começa como deus oficial do rei, como deus de Davi, quando Davi leva a arca para Jerusalém, a arca de Javé. E depois, então, aqui, ó, no período de Ezequias e de Josias, ele vai se tornar o Deus oficial de Israel, com a proibição de culto a outros deuses. Aí nós vamos ter o estabelecimento da monolatria. Mas veja que ainda a gente não sai do mundo politeísta. Por quê? O período da monolatria, ele ainda aceita a existência de outros deuses, né? Tanto que a expressão outros deuses, que no hebraico é Elohim Acherim, essa expressão é praticamente uma impressão digital dos escribas de Ezequias e de Josias, né? Mas, então, a grande luta desses deuteronomistas é exatamente contra o culto, as imagens, as liturgias e as oferendas para os outros deuses. Então, eles ainda acreditam. O monoteísmo vai vir em Israel somente no tempo de Esdras e Neemias, 450 a 400, aí vai se tornar a religião oficial. Mas nasce no Deutero-Isaías, no exílio, né? Em todo caso, no Deuteronômio e praticamente na história deuteronomista, nós temos muito poucas afirmações monoteístas, né? Em todo o Pentateuco, nós temos 4 versículos monoteístas, né? E vamos ter na história deuteronomista mais 1 ou 2, poucos.
poucos versículos monoteístas, né? Então é isso, o livro do Deuteronômio, ele também é chave para a gente entender essa passagem, né? essa passagem teológica do mundo, do politeísmo para a monolatria e preparando o terreno para o monoteísmo que vem depois, né? O grande problema é que todas essas reformas aqui, aí vêm sempre acompanhadas de muita violência, né? De muita violência. Então, o texto do Deuteronômio, ele tem essa característica que a gente vai precisar levar muito em conta quando for estudar ele, que é um texto de legitimação da violência, né? E usa essa legitimação com textos bonitos, com leis antigas, com leis tribais, leis que visavam um mundo de solidariedade, de fraternidade, onde não deveria haver pobres entre eles, né? Tá bom, Felipe? Então, assim, vai legitimar a concentração de poder e riqueza em Jerusalém, né? E a violência feita em nome desse culto único estabelecido em Jerusalém. Tá bom, Friso, vou parar agora e daí comanda aí. Sobrou alguma coisa ainda? Não, sobrou ainda. Nós temos nossa live vai até às 21h30. Opa, pensei que ia até meia-noite. Antes de passar a palavra para o Rafael, quero ressaltar aqui, estamos acompanhando Marcelo Batista, Maria Regina Moraes, Maria Mota, Maria José Maria, enfim, a gente dá a todos uma boa-vinda, seja bem-vindo, bem-vinda nessa nossa primeira live da BIB. E lembrando que o nosso site, você está vendo aí, a biblica.br.org, novo, né, /novo, o nosso novo site. E ele está, nós lançamos hoje, né, foi lançado hoje, então ele conta aí com sua leitura, observação, e qualquer dúvida, qualquer sugestões, fale comigo, não é? E deixe um recado no nosso Face, e depois também com a Lília, não é? Nossa vogal, que estará na nossa próxima live, dia 8 de setembro, e aprofundando o tema do Deuteronômio, não é? Então, ela estará com o Conens, grande estudioso da Bíblia também, que escreveu um texto sobre Deuteronômio, Escuta Israel, em parceria com a Zuleika e o professor Jaci. Então, ali ele estará mediando esse segundo diálogo, aqui nesse espaço, Diálogos Bíblicos na Bíblia. Então, agora eu convido para falar o Rafael Rodrigues, parceiro do Luiz nesse texto, não é? O Rafael, conhecidíssimo, né, das comunidades de base, né, graduado em filosofia, teologia, ciência da religião na Metodista em 96, mestrado em teologia da missão pelo Ateneu Santo Anselmo em 2012, doutorado em comunicação e semiótica pela Universidade Católica de São Paulo, 2006, livre docência em teologia pela Pontifícia Universidade Católica da São Paulo, 2009. É atual professor adjunto na Universidade Federal de Alagoas, no campus de Arapiraca, com aulas de produção do conhecimento, seminário integrador, tronco inicial, professor no curso de medicina, não é? Parecerista da FAPESP, assessor do Centro Bíblico e também grande animador e assessor das comunidades cristãs de base. Participou também junto com o Luiz Dietrich da Nova Bíblia Pastoral, lançado em 2014, onde ele traduziu e comentou Tobias, Esther, 1 e 2 Macabeus, livro de Jó, Cantares, Eclesiástico, Baruque e Daniel. Então, Rafael, seu comentário sobre
esse livro, editado em parceria pela Paulus e CB. Rafael, boa noite. Veja o seu som, Rafael. Vê se está ligado o seu som. Esqueci, um detalhe. Sempre, você está que nem aquele padre do interior, né? Muito apavorado, um bispo, né? Dia de Corpus Christi, foi fazer uma bênção do Santíssimo e tocaram os sinos, tá, isso, aquilo, cantaram o tanto ergo o sacramento. Agora, e o sacristão, vamos se ajoelhar para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Aí o bispo dá uma bênção em latim, né? Em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo. Aí um sacristão muito simples puxou a batina do bispo e falou: Sua reverendíssima, excelentíssima, o senhor esqueceu de colocar a hóstia no ostensório. Você também esquece o microfone. Pois não, Rafael. Boa noite a todas e a todos, e vejo que tem muita gente conhecida, gente de longa data, e esse livro na parceria com o Luiz, sobre o Deuteronômio, eu queria ressaltar 7 pontos importantes desse material e da leitura do Deuteronômio. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é de que na leitura que a gente tem que fazer desse livro, que ele, muito mais do que um livro de leis, ele tem que ser um livro que contém vários livros. E talvez o livro que tem leis antigas, que são leis bonitas, seja um livro que foi se perdendo quando foram fazendo todos esses acréscimos. Os acréscimos, ou todos esses recheios, ou todos esses outros livros que foram sendo produzidos de releituras do Código de Deuteronômico e da história banhada de profecia, são vários livros. E aí, talvez, a nossa tarefa na leitura do Deuteronômio seja perceber e conseguir resgatar os livros mais antigos, ou esses livros mais antigos que estão na contramão dos livros recentes que manipularam o sagrado. Então, você tem lá, nas leis mais antigas, nas leis tribais, nas leis banhadas de profecia, na narrativa banhada de profecia, você tem um livro que é muito, muito próximo da teologia do Êxodo, muito próximo da caminhada do povo, e que contradiz e que está totalmente contrário com toda essa visão da monolatria no 7º século, do monoteísmo no pós-exílio. Esse monoteísmo no pós-exílio, essa concentração desde o 7º século no Templo de Jerusalém, isso forjou e construiu um outro livro. Talvez é aquilo que a gente tem que sempre reaprender. Descobrir o texto que está por detrás do texto. O outro texto. Então, o Deuteronômio é aquele texto que você tem que ir sempre na descoberta dos textos mais antigos. E desses textos mais antigos é que a gente vai encontrar ali as grandes pérolas que vão nos conseguir a fazer frente ou fazer o enfrentamento desses textos que são tão manipuladores. O problema, eu sempre digo, é que nós, às vezes, lemos o Deuteronômio pela redação final. Nós lemos o Deuteronômio pela tinta e pela cor daqueles que fizeram os acertos, os remendos, os outros livros. Então, isso acaba fazendo com que nós não enxerguemos lá no fundo os textos mais profundos do Deuteronômio. Então, essa é a primeira questão, o primeiro ponto que eu queria tratar, que a gente tem que sempre ir atrás desses textos mais antigos, que formam uma grande colcha de retalhos, e esses retalhos mais antigos, esses textos mais antigos, é aquilo que dá a beleza do Deuteronômio, a beleza da lei a serviço da vida. Agora, os outros textos que estão aqui por cima, eles acabam
nos dando uma outra leitura, e uma leitura muito difícil do Deuteronômio. Segundo ponto, que eu acho que essas leis, e como é que a gente sempre tem que ressaltar, elas vêm banhadas de profecia. A influência que está ali, quando a gente fala que o texto brota, ou que os antigos textos vêm de uma corrente do 8º século, vêm de uma corrente da profecia do norte, é para profundamente rebuscarmos e olharmos a partir do Deuteronômio as influências que vêm da profecia dos grupos que fizeram memória da ação, da palavra de Amós, da ação, da palavra de Gomer, da ação, da palavra de Oséias, e assim vai. Então, a profecia que marca profundamente os textos do Deuteronômio. E essa profecia que marca profundamente é como uma janela. E essa janela é que vai ressaltar o mais positivo dentro desse livro, que é a questão do comunitarismo, da solidariedade e da justiça. Solidariedade, justiça e comunitarismo são os elementos fundamentais que a gente aprende na profecia. E quando a gente vai ler toda a defesa de Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, as profecias na defesa dos empobrecidos. Então, as profecias na defesa dos empobrecidos é que vai nos dar aí o grande parâmetro de enxergar essa base profunda do Deuteronômio enquanto um livro da comunidade. E aí eu estou falando do livro antigo, não estou falando do livro que determinou e marcou violência, do livro que determinou a morte dos outros, do livro que é, evidentemente, aquilo que o Luiz já falou ali antes, do livro que profundamente vai marcar a leitura de muitos grupos e vai marcar essa defesa de um monoteísmo. Terceiro ponto, que aí o Luiz já mostrou isso muito bem ali nos gráficos, que é a dimensão da releitura. E aí a gente tem que descobrir no livro do Deuteronômio as várias releituras que está fazendo. É a releitura do Código Deuteronômico, do Código da Aliança, é a releitura dos 10 mandamentos. Ou seja, quando a gente vê, não é pura e simplesmente que tem uma mesma lista de 10 mandamentos. Deuteronômio 5 não é igual a Êxodo 20. Por mais que na tradução eu vou traduzir e vou descobrir que o texto é o mesmo, mas o lugar onde ele está, a leitura que o grupo está fazendo é diferente. E ali, em algumas palavras, em alguns termos que estão em Deuteronômio, que não estão no texto do Êxodo, as interpretações marcam profundamente a leitura, porque a tradução de um texto para outro ambiente, ele implica numa interpretação, numa realocação desse texto, num olhar diferente para a sociedade que está vivendo. E aí Deuteronômio 5 faz uma outra leitura das leis, porque está enfocado em outra dimensão, que não é a dimensão daquela que está em Êxodo 20. E esse processo de releitura que é profundo. Terceiro elemento que é fundamental é de que nessa produção das leis, quarto elemento, desculpa, que é fundamental nessa interpretação das leis no Deuteronômio, é aquilo que nós vamos descobrir, que é as leis da defesa clânica. Quando a gente lê e abre Deuteronômio 23, versículos 25 e 26, e a gente abre essas duas leis simples, do mundo agrário, uma lei bonita, que está tão distante dessa lógica de violência, dessa lógica
de monolatria, de destituição da cultura do outro, nós encontramos ali a lei básica e fundamental da sobrevivência em tempos de fome. A lei básica de sobrevivência tendo como parâmetro a partilha. Né? Por isso que a lei, quando entrares na plantação, na videira do seu vizinho, você poderá comer até encher a garganta, mas não poderás colocar no cesto. Quando entrares na seara do teu vizinho, poderás colher espigas com as mãos, mas não poderás meter a foice. Então, esta dimensão, que está ali numa lei profunda, tão simples, ela está na oralidade, ela está nos pequenos grupos, ela está aqui no clã, que está fazendo valer a garantia da sua sobrevivência e da vida da comunidade. Então, é essas leis que estão tão banhadas de uma leitura profética que a gente deve, fundamentalmente, redescobri-las no 8º século. Quinto ponto é o tema da idolatria, que o Luiz chamou a atenção aí no final de sua fala, e que ela é de tamanha importância para a gente poder ler, e ela marca as costuras, os remendos que foram feitos dentro do livro do Deuteronômio. Quase que impondo, dentro do livro do Deuteronômio, uma costura forçada dessas pequenas leis, que elas acabam desaparecendo. Leis na defesa do órfão e da viúva, leis que devem garantir que não haja pobres e que haja o braço estendido para o outro, essas leis se tornam apagadas. E apagadas porque, no fundo, na costura que vai sendo feita, e para poder encobrir toda essa costura, se coloca um forro, esse forro do pós-exílio, dentro do livro e que marca profundamente que a gente só tenha uma conotação sobre o Deuteronômio. A defesa de Javé, a defesa do templo e o Deus que castiga quem não obedece. Esses 3 aspectos é aquilo que a gente, de certa maneira, não gosta de ler no Deuteronômio, mas é aquilo que transparece no grande forro que é colocado no Deuteronômio. Desde a sua primeira parte até a conclusão. Essa moldura pós-exílica do livro do Deuteronômio marca com que a gente veja o livro nesse enfoque. É como aquela velha imagem, né? Você tira uma foto, você pode estar tão feio na foto, mas você coloca uma moldura bonita e as pessoas olham aquela foto e falam, nossa, que foto bonita! Ele não está falando da foto, ele está falando da moldura, porque a moldura dá um outro tom para a foto. E é isso que faz a moldura que é colocada, ou esses textos que são colocados dentro do Deuteronômio, dão para nós, ou transmite para nós, uma outra leitura sobre as leis. E aí a gente esquece todas as leis antigas, e aí a gente fica, evidentemente, com um olhar do pós-exílio, com um olhar dessa dimensão que vem desde o período da reforma de Josias, das reformas de Ezequias, e vai ter ali a mão dos escribas, a mão de determinados grupos que vão fazer o quê? Os recheios e floreios dentro do livro. E isso vai, evidentemente, reproduzir lá na frente e vai nos dar essa leitura quase que tão fundamentalista da violência. Né? E aí a gente vai se deparando com esse fundamentalismo do livro da lei. O fundamentalismo da lei de Moisés. E esse fundamentalismo da lei de Moisés, que é o fundamentalismo da reforma josiânica, que é o fundamentalismo da lei de Esdras e Neemias, que é o fundamentalismo que marcou o sacerdócio sadoquita.
Esse fundamentalismo é que vai ali pautar no Javé que castiga, pune e mata. Então, essas questões que a gente deve profundamente fazer na leitura quando a gente lê o Deuteronômio. E é claro que, dentro desse aspecto, é importante a gente fazer uma leitura que corrija, que enfrente e que desconstrua os fundamentalismos, que desconstrua o colonialismo, que desconstrua a religião dominante, que desconstrua a linguagem dominadora. Então, é preciso ler e ir no encalço dessas leis deuteronômicas com uma leitura decolonizadora, com uma leitura libertadora, com uma leitura a partir da religiosidade e com uma leitura que resgate a profecia. Então, a leitura que o Deuteronômio nos apresenta é uma leitura bonita que a gente deve fazer quando a gente vai resgatar e desconstruir. Desconstruir uma lógica que está ali tão forte, que é violenta, que é patriarcal, que é dominadora, que é avassaladora. Então, o sagrado, a gente tem que libertar o sagrado. Mas também temos que libertar a lei. E aí, ao libertar a lei, redescobrir pela profecia a lei dos pobres. Redescobrir pela profecia a religião libertadora. Redescobrir pela profecia a teologia do êxodo que está presente no Deuteronômio. Agora, só vamos poder fazer isso se nós fizermos uma leitura que desconstrói os textos violentos e fundamentalistas que estão no Deuteronômio. Então, esses pontos que eu queria colocar para poder aqui a gente abrir para o diálogo e para a gente poder aqui, fundamentalmente, ir aprofundando ou dando alguns detalhes, mas que, é claro que aqui na live nós não vamos dar conta de responder tudo, né? Aí você procura lá no livrinho, e lá no livrinho você vai ter ali pistas para o aprofundamento. Mas não é também o livrinho que vai dar todas as pistas. O livrinho vai provocar ainda mais, a ler, e a ler o texto, a ter um outro olhar, e a ter um olhar atento, que desconstrói. A ter um olhar atento que busca profundamente o texto além do texto, né? E é isso que eu quero provocar vocês, e quando forem estudar o Deuteronômio, procurem o outro texto do Deuteronômio, que é o texto na defesa dos pobres, o texto na defesa das trabalhadoras, o texto na defesa de todos aqueles que estão no projeto de Deus. Obrigado. Deus é com você aí, abre a... Ô, Rafael, grato pela sua maneira tão fluente, né, de falar, assim, muito simpático, sempre envolvente. Rafael, manda um abraço para ti, Maurício Leandro, Vânia Maria, Jebes Monteiro, o Padre Rai entrou de novo, mandou um grande abraço, a Vera Ferreira, Sandra Rezende, e a Vilma, lá de Taubaté, faz uma pergunta. Vamos abrir agora umas perguntas aqui, não é? Uhum. E ela pergunta, eu acho que vamos pôr a bola no pênalti, a bola no pênalti, na marca do pênalti para você. Ela pergunta: o fundamentalismo mata? Quer responder essa questão? E como mata? Então, chuta a bola aí, bate o pênalti. Vilma, o fundamentalismo, ele mata quando ele, evidentemente, ele tem a grande dimensão da violência na ponta. Mas antes dele violentar lá na frente e matar, ele vai aos poucos destruindo
tudo aquilo que seja o novo ou do que seja o diferente. E aí a gente não pode ler só o fundamentalismo, mas junto com o fundamentalismo tem a intolerância. Junto com a intolerância tem a negação do outro. Junto com a negação do outro tem o desejo de poder sobre o outro. Junto com o poder, o desejo de poder sobre o outro, você tem fundamentalmente se tornar Deus do outro. O fundamentalismo leva sempre na lógica da eliminação de que aquele que defende sua doutrina e defende a sua posição, defende a sua religião, ele quer se tornar o Deus do outro. Né? E essa é a grande questão que, no fundo, quando a gente vai ler lá nos tempos da profecia, quem é que estava se tornando o Deus do outro? Era o rei. Era toda a lógica do palácio que tomava conta da divindade. Quando ela não tinha a divindade a seu serviço, ela era a divindade. Né? Então, quando a gente vai falar de monolatria ligada aos fundamentalismos, quando a gente vai falar de monoteísmo ligado aos fundamentalismos, a gente tem que falar que o maior ídolo é quando eu me torno Deus, eu me torno ídolo. Ou quando eu faço de um Deus um ídolo. Quando eu faço de um Deus um ídolo ou de uma deusa um ídolo. Isso aconteceu muito na história. Isso aconteceu com Asherá, isso aconteceu com Anat, isso aconteceu com Shaddai. Né? As divindades que foram sendo dominadas, que foram sendo idolatradas. Agora, não idolatradas no sentido daquilo que a gente está lendo da negação, mas foram daquilo que a gente sempre é levado a ler, mas idolatradas no sentido que elas passam a estar a serviço dos interesses da lógica de quem manda e domina. Isto, na profecia de Oséias, aconteceu com Javé. O Javé, no 8º século, ou o Javé da monolatria, é um Javé que não presta. Porque ele deixou de ser o Javé libertador. Porque ele já está a serviço do palácio. O Javé a serviço do Josias, o Javé a serviço dos reis, esse Javé passa a ser um Deus ídolo, um Deus a serviço do poder. Essa é a grande dimensão, e isso acaba eliminando. E quando a gente vai ler os textos que estão eliminando o outro, na Bíblia, eles estão, no fundo, a serviço dessa lógica, e o quanto que isso hoje a gente depara com os fundamentalismos e o uso da religião que elimina todas as diferenças. Mas acho que o Luiz deve ter algum elemento aí. Rafael, grato, eu vou passar a palavra para o Luiz também, não é? Mas antes eu gostaria de registrar, Luiz, um grande abraço da Olga Grisengov, sua aluna lá no Centro Bíblico, nossa aluna de hebraico, grego, história de Israel. Manda um abraço para ti. Mas não é uma pergunta, mas o Frei Jacir Freitas, ele vai estar conosco na próxima live. Ele fez um comentário, en passant aqui, que Jesus, não é? Olha o que ele escreve. Essa desconstrução do Deuteronômio, o resgate da lei na perspectiva profética, é o que Jesus vai fazer, conforme os relatos nos evangelhos, quando Jesus cita o Deuteronômio. Nós temos aquele episódio famoso de Jesus sendo tentado, né? Ele responde a partir do Deuteronômio. Quer comentar um pouco essa observação do nosso amigo, companheiro, professor Jacir Freitas? Jacir Faria, um forte abraço e te aguardamos dia 8 com o Conens e um diálogo muito amável, frutuoso com a nossa amiga e professora, a doutora Lília. Luiz, pois não.
Luiz, liga o microfone teu aí, vê se está ligado. É isso aí, tô com esquecimento do Rafael também. Então, agradecer ao Frei Jacir, né, pela observação, pela chamada de atenção. É isso mesmo, só que aqui a gente sempre tem que lembrar o seguinte, tanto Jesus, né, conhecia e provavelmente fundamentava a sua experiência e sua vida, sua espiritualidade numa determinada leitura do Deuteronômio, como também as pessoas que condenaram Jesus. Quem condenou Jesus à cruz, à morte, também lia o mesmo Deuteronômio. Só que lia de uma forma diferente, talvez naquilo que o Rafael chamava atenção e também naquilo que eu procurei mostrar, né? Que é, digamos assim, a teologia das redações finais, ou das redações que tem mais força de expressão no livro do Deuteronômio. A gente tem que buscar nas entrelinhas, né? A gente tem que buscar nas entrelinhas esse Javé libertador, esse Deus libertador, e então aí sermos despertos para essa solidariedade, para a fraternidade, para uma busca de mais igualdade, né? Então, acho que o grande critério mesmo, né, para toda essa leitura é Jesus. Jesus é o nosso critério, né? Jesus de Nazaré. Agora, ele também, o Jesus de Nazaré, não é tão fácil da gente ter acesso a ele, né? Nós temos os evangelhos são leituras feitas, interpretações feitas, né, sobre Jesus. Então, é isso, quanto mais a gente vai entendendo quem foi, né, esse Jesus de Nazaré, aquele pobre, né, que andou ao redor do Mar da Galileia, naquelas regiões, né, pregando e dando seu exemplo com a sua vida, reconstruindo essa solidariedade, reconstruindo essa fraternidade entre as pessoas, rompendo com as exclusões e tudo mais, né? Ali é que nós vamos encontrar as grandes chaves de leitura, não só para o Deuteronômio, mas para toda a Bíblia, né? Então, acho bem importante a gente ver como Jesus usa, né, usa o Deuteronômio, como ele usa determinados textos, para a gente poder buscar ali a luz, né, as linhas, a forma como ler de maneira libertadora esses textos, né? Porque aqui, né, como eu estava falando lá na apresentação, o Deuteronômio, todo esse conjunto, né, o Deuteronômio foi provavelmente, então aquele bloco lá chamado Livro da Aliança, ele provavelmente foi o primeiro texto, o primeiro conjunto de textos que foi apresentado para a sociedade como palavra de Deus, né? Como palavra de Deus. Então, só que ele foi apresentado por pessoas que já estavam fazendo essa releitura, que já estavam usando da religião em seu benefício próprio, né? Usando a religião para a concentração e para a centralização de poder, tudo em Jerusalém, né? Mas não podiam fazer isso sem colocar junto ali aquelas coisas que eram caras para o povo de Israel. Então, essas leis do Êxodo, a proteção à viúva, ao órfão, tudo isso eram coisas importantes, colocaram ali, né? Mas traz um questionamento para a gente, tem a ver também com a pergunta do fundamentalismo, né? O fundamentalista, na verdade, ele não lê o texto bíblico. Acho que a gente se equivoca um pouco quando a gente diz o fundamentalista lê a Bíblia ao pé da letra. Eu quase diria o seguinte, o fundamentalista não lê a Bíblia. Ele vê na Bíblia, ele vê em qualquer parte da Bíblia as suas doutrinas. Então, mesmo quando o texto vai contra essas suas doutrinas, aí ele salta, ele pula, ele vai para outro lugar, onde o texto favoreça uma leitura que favoreça as suas doutrinas. E aí ele coloca a doutrina acima do texto. Ele coloca a doutrina acima da vida, né? A ênfase muito grande na doutrina leva a gente a relativizar
o valor da vida. O valor da vida, né? Então, a vida fica em segundo lugar. É um pouco aquilo que Jesus combateu na questão do sábado, como o sábado era lido e era usado no tempo de Jesus, né? O sábado, a doutrina do sábado, a doutrina do descanso sabático, para aqueles judeus mais conservadores, mais tradicionais, o sábado estava acima da vida das pessoas, né? Não se podia ajudar alguém no dia de sábado, né? E o que Jesus vem, Jesus inverte isso aí, diz, não, não, não. A vida está acima da doutrina, o valor da vida está acima da doutrina. E a gente pode ler também com Jesus, o valor da vida está acima do texto sagrado, né? Talvez isso que a gente tenha que ver, quer dizer, a obediência à palavra de Deus não significa obediência à letra da lei, né? Nós vamos que ser obediente a esse espírito da vida, ao espírito da solidariedade, ao espírito da fraternidade. Então, eu diria, cada vez que a gente lê qualquer texto da Bíblia, pode ser um texto mais antigo, pode ser da redação final, se a gente lê ele contra a solidariedade, contra a fraternidade, se a gente lê ele a favor da opressão, a favor da desigualdade, se a gente lê de uma forma patriarcal, ele não é palavra de Deus. E pelo contrário, se a gente lê qualquer texto em favor da solidariedade, da prática do amor, da prática da fraternidade, aí ele é palavra de Deus. E, na verdade, quem deveria dizer se o texto é ou não é palavra de Deus é aquele para o qual nós estamos apresentando essa palavra. Porque se eu chego para alguém e digo, olha, eu tenho a palavra de Deus para você, eu já entro numa posição de poder, eu já entro numa posição de dominação. Na verdade, assim como foram os pequeninos, os excluídos, os pobres, aqueles que eram marginalizados, né? Violados no tempo de Jesus, que apontaram para Jesus e disseram, esse é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o próprio Deus entre nós. Foram os pobres que fizeram isso, os pequenos, aqueles que eram marginalizados, aquela gente que era considerada ignorante, né? E os doutores da lei, eles não viram em Jesus nada além de um herege, né? E mandaram ele para a cruz, expulsaram e mandaram para a cruz, para a tortura e para a cruz. Então, um pouco a gente tem que repensar nesse nosso conceito de palavra de Deus, né? Então, qualquer palavra que produza a justiça, a solidariedade, a fraternidade, que nos torne mais amorosos e mais humanos, é palavra de Deus. E qualquer palavra que é lida para oprimir, para escravizar, para dominar, ou para criar hierarquias, não é palavra de Deus. Grato, Luiz. Antes de apresentar a próxima pergunta, eu queria convidar todos e todas para o nosso site, né? Ele foi lançado hoje, está em construção, estamos apresentando para você em primeira mão o nosso site, reformulado, trabalhamos muito, muito, Lília e o Fabrício, nossos colegas da presidência, deram um grande esforço e está aí o trabalho da Trampa, uma agência em São Paulo, tudo redesenhado o site. Então, esperamos que a sua contribuição para aperfeiçoar, né? Um espaço, um campo que é nosso, dos biblistas, das biblistas. Tem aqui, o Luiz, uma pergunta. Eu não sei quem perguntou, porque me passou aqui rapidinho. Ele pergunta, por que o Deuteronômio é tido como a segunda lei? Não é? Isso vem de uma... esse nome, né? Na Bíblia hebraica, os livros da Bíblia recebem como nome
uma das primeiras palavras que aparecem no livro, como se fosse lá o início do versículo 1, né? Estas são as palavras. Palavras é Devarim, né? Devarim. Então, na Bíblia hebraica, o livro do Deuteronômio é chamado de Devarim. O nome Deuteronômio vem da Bíblia grega, da tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Então, os gregos, lá em Alexandria, eles mudaram os nomes dos livros, né? Então, eles chamaram, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são nomes dados pelos gregos, quando traduziram para o hebraico. No hebraico, os livros da Bíblia têm outros nomes. O nome Deuteronômio significa, então, segunda lei, né? Isso pode ser porque, para quem lê a Bíblia hoje, né, quem lê a Bíblia assim incompleta, você vai ter blocos de leis anteriores ao Deuteronômio. Você tem o Código da Aliança, um grande conjunto de leis ali no Êxodo 19 até o 24, né? Depois tem leis também no Levítico, né? O Código da Santidade. Mas, basicamente, a palavra Deuteronômio aparece no próprio livro do Deuteronômio, numa tradução um pouco equivocada, né? Numa tradução um pouco equivocada de um dos versículos lá. O versículo no hebraico fala de cópia da lei, e os tradutores do Deuteronômio os tradutores do grego colocaram como segunda lei, Deuteronomos, né? Então, é um pouco daí que vem ainda esse nome, né? Daqui está aqui que eu já vou achar. É isso, mas no texto, Capítulo 17, né? Enquanto o Luiz encontra o texto, ali no capítulo 17, a Elisa Fernandes agradece vocês dois por essa noite tão iluminada para ela, tá bom? Rafael e Luiz. Um abraço para vocês dois aqui, da Elisa Fernandes. Pois não, Luiz? E vamos encerrando, Luiz, que nossa hora está estourando aqui. Sim, já vi, sim. Uhum. E a Nathalie preparou uma última canção. Grata Odete Vieira. Pois não, Luiz? Não, é isso aí, só a tradução. O nome Deuteronômio, né, é dado pela Bíblia grega a partir dessa ideia, né, de que ali nós teríamos não uma cópia da lei, mas nós teríamos uma segunda lei, porque de fato não é uma cópia, é diferente, né? Então, eu queria agradecer essa noite, nossa primeira live, a você, Rafael, a você, Luiz Dietrich, nosso vice-presidente da BIB, a você que esteve conosco essa noite fria, né? Pelo menos aqui em Guarulhos, 14 graus, né? Ontem em São Paulo, 2 moradores em situação de rua faleceram por causa do frio e por causa dessa indiferença nossa também, né? Ninguém morre de frio, né? Ninguém mora na rua. Ele é forçado a morar na rua, não é? Semana passada, 42 famílias foram despejadas em Diadema, não é? Várias ocupações. Semana passada, Campo do Meire, 400 famílias do MST foram jogadas para a rua em plena pandemia. Eu creio que a Bíblia e o Deuteronômio têm muito a nos iluminar nesse tempo. Sobretudo aquela que busca a vida em primeiro momento, em primeiro lugar. Então, eu encerro por aqui, e antes de passar para a Nathalie, encerrar com uma canção, essa noite, eu deixo aí meio segundo para o Rafael e para o Luiz dar uma saudação final. Eu fico por aqui e agradeço você que esteve conosco nessa primeira live, e a próxima, anote aí, dia 8 de setembro, com o Jacir, o Conings, lá de Belo Horizonte, e a Lília fazendo a mediação, nossa vogal. Tá bom? Shalom e até dia 8. E visite o nosso site, mande-nos tuas sugestões e observações. Shalom. Luiz e Rafael, suas considerações. Depois a Nathalie já pode entrar direto aqui, que o nosso horário está estourando. Bom, eu vou começar. Simplesmente é importante que a gente, na descoberta do Deuteronômio e na descoberta desse livro,
é sempre fazer uma leitura diferente, né? E nessa leitura diferente é ir descobrindo os textos e, ao descobrir os textos, promovê-los na comunidade. E na comunidade é para poder reforçar aquilo que é a defesa da vida, a defesa de uma sociedade nova, a defesa do projeto de Deus. E aquilo que estava lá na pergunta do Frei Jaci, né? Em Jesus nós vamos encontrar muitas leituras do Deuteronômio. Nós vamos encontrar vários cristianismos lendo o livro do Deuteronômio. E essas diferentes leituras que vão sendo produzidas. Nessas leituras e releituras, a gente sempre tem que trabalhar com o conceito de retradução ou de tradução. O texto, ele é sempre traduzido numa dimensão nova. E aí é quando ele é traduzido para aquilo que é a vida dos grupos que estão lendo, daquilo que os grupos estão enxergando da sua vida. Isso, né? Nessa linha também que o Rafael falou, né? Na verdade, nós precisamos também ter coragem de enfrentar as doutrinas que nós recebemos sobre a Bíblia e sobre Deus. Porque eu quase faço uma paródia, né, com o João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a doutrina estava com Deus e a doutrina era Deus, né? Nada foi feito sem a doutrina, tudo foi feito através da doutrina. Por que eu digo isso? Porque antes de ler a Bíblia, a gente já recebeu muita doutrina sobre a Bíblia e sobre Deus. E às vezes, estas doutrinas, às vezes, elas nos impedem, elas dificultam a gente de ver a Bíblia que está na nossa mão. E dificulta a gente ver, especialmente, essa caminhada humana desse livro, né? Essa caminhada de leitura, de releitura, de textos libertadores, de tentativas de manipulação, né? Então, que a gente busque, né, a iluminação do Espírito de Jesus, a iluminação de Jesus, a iluminação do Deus Pai, Mãe, do Êxodo, né? É que ele nos ajude a nos libertar das doutrinas e também nos libertar da letra da lei, para que a gente possa, de fato, encontrar a palavra de Deus, que essa sim é a palavra que nos conduz a uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária e de vida plena para todas e para todos, né? Incluindo aí nesse todas e nesse todos, também os bichinhos, também as árvores, também o meio ambiente. É isso. Agradeço a atenção de todos que nos acompanharam até aqui e também reforço o convite do Friso para a nossa próxima live, então, dia 8. Né? Boa noite, obrigado. Vamos agora para a Nathalie, que é a melhor coisa dessa live. Também é uma coisa boa da live. Falou. Gostaria já de agradecer o convite de estar aqui. Como o Fris falou, eu estou aqui representando a banda Despejadas. Nascemos por parte da Pastoral da Juventude. O Friso sabe a nossa caminhada. E foi muito bom ouvir as palavras de Luiz, Rafael e de Friso. Muito obrigada mesmo. E essa música eu acho que fala um pouco de tudo o que foi dito, que vocês disseram aqui. O nome dela é Sonhos em Cativeiro. Devolver à criança o direito de sonhar. Fala de amor sem o gatilho apertar.
devolver à criança o direito de sonhar. Ninguém merece ter os sonhos roubados nessa terra de gigantes. Somos todos refugiados. A criança na rocinha ergue suas mãos. Não é jogo ou brincadeira, é pra pedir rendição. E como crer em liberdade com tanta sagacidade? É o filho do pobre querendo comprar felicidade. Com armas na mão, acha que é ostentação. Torturado, alienado, em frente à televisão. Em frente à televisão. Na madrugada, mais uma casa roubada, uma mulher estuprada, mais um preto no chão. Ninguém liga pra isso, não. Tá passando o Domingão do Faustão. O quê? Jesus morreu antes da sexta-feira da paixão? Morreu? Morreu sim. Morreu sim. Ele se foi naquele 2 de abril, faltando um dia para a sexta-feira da paixão, quando foi crucificado. Mas o Jesus de quem eu falo, esse morreu a tiro, a bala, queima-roupa. 10 anos tinha o meu menino. 10 anos tinha minha criança. Eduardo de Jesus Ferreira. Eduardo de Jesus Ferreira. Morto? Morto pela repressão militar que deveria ter acabado há 30 anos atrás, mas não. O poder opressor, ainda ameaça, ainda tortura e ainda tira vidas todos os dias aqui na minha quebrada. E na sua? Você tem consciência disso? É renda baixa e cor. É renda baixa e cor. E é por isso que devemos gritar bem alto e repetir: chega de violência e extermínio de jovens. Falar de amor sem o gatilho apertar, devolver à criança o direito de sonhar. Falar de amor sem o gatilho apertar, devolver à criança o direito de sonhar. Ninguém merece ter